Vamos lá. Outra questão de máximo e mínimo, agora a questão número 43. Ele quer o cone, qual o volume mínimo de um cone circunscrito a um hemisfério de raio R. Bom, hemisfério é metade da esfera. Então está aqui planificado o hemisfério. Aí eu vou circunscrever um cone. Então vem um cone aqui por fora e ele fala que a base do cone tem que estar no plano diametral do hemisfério. Então o hemisfério é uma esfera, você corta no meio, aí quando você corta no meio você vai ter ali embaixo uma circunferência, né? Um círculo. Então esse círculo aí que você obtém quando você pega a esfera e corta no meio é justamente onde eu vou apoiar a base do cone. Então está aqui a base do cone e o cone circunscreve o hemisfério. Então, qual o volume mínimo que a gente vai conseguir aí para esse cone? Repara que tem questão dessa que ele pede as dimensões da figura. Então ele poderia pedir aqui qual é o valor, sei lá, do raio do cone, ou a altura, ou os dois. E nesse caso aqui ele não está pedindo as dimensões do cone, ele já está pedindo o volume mesmo. Qual é o volume mínimo do cone que circunscreve um hemisfério de raio R? Bom, essas questões aí que tem tipo de figura assim, né? Algo inscrito ou circunscrito, né? Você parte de alguma coisa e circunscreve uma outra figura, ou parte de alguma coisa e inscreve alguma figura, quase sempre a gente vai ter que usar semelhança. Porque veja, o volume do cone, inicialmente, que vai ser uma função aqui do raio da base do cone, que eu chamei de Rzinho, e do H, é uma função do raio e do H, o volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Então essa é a função que é a função alvo que a gente chama, é a função que a gente está querendo maximizar ou minimizar. Nesse caso é minimizar. Mas ela assim, né, seca, crua desse jeito, ela depende de duas variáveis. A gente, para maximizar ou minimizar algo, a gente tem que pegar essa função, derivar igual a zero. Mas essa função tem que depender de uma variável, não dá para ela depender de duas. Logo, o ponto central, o ponto-chave para uma questão desse tipo, de máximos e mínimos, sempre é a parte de relacionar as variáveis. Que no caso é aqui vai ser o R e o H. Qual é a relação entre o raio e a altura deste cone que circunscreve esse hemisfério? Essa é a parte central para você resolver essas questões. Porque quando você achar a relação entre os dois, você basicamente, depois que achar, se eu achar o H em função do R, eu substituo aqui, aí eu vou ter só R. Se eu achar o R em função do H, eu substituo aqui, aí eu vou ter só H. Então a gente faz isso e fica com uma função que vai depender ou só de R ou só de H. Vamos ver o que vai ser melhor. E aí, a partir daí, quando chega nesse momento, a gente faz o famoso deriva igual a zero. Aí você deriva igual a zero, você vai achar ou o R ou o H que tornam o volume mínimo. E aí depois, para achar o volume mínimo, a gente pega esse valor de R ou H que a gente vai achar e volta aqui. Mas a parte principal da questão é essa. Aqui é o coração da questão. Relacionar as variáveis envolvidas na função alvo. Na função que a gente está querendo maximizar ou minimizar. E como é que a gente faz isso? Normalmente, para esse tipo de coisa circunscrita ou inscrita, é semelhança. Então, se eu ligar, né, você viu um pedaço de circunferência ou uma circunferência e tem uma reta tangente, liga ali o centro da circunferência ao ponto de tangência. Por quê? Porque aqui vai formar um 90 graus. E aí, dando nome aqui aos bois, chamar aqui de V, O, aí eu vou chamar aqui de A e aqui de B. Claramente eu vou ter o triângulo VOA, então o triângulo VOA é semelhante ao triângulo OBA.
Por quê? Ambos são retângulos, ambos são triângulos retângulos e tem os mesmos ângulos ali também, né? Os dois têm esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, com o traço, faz parte do VOA e faz parte do VOB. Perdão, aqui eu escrevi errado, né? Esse aqui até tá certo, mas eu não vou usar nem esse não, eu vou usar o de cima. Eu vou usar o VOA e vou usar o VOB, vai ser mais fácil aqui. VOB. Então, esse ângulo aqui faz parte do VOA e esse ângulo faz parte do VOB. E os dois são retângulos, então tem todos os mesmos ângulos, logo são semelhantes. Então, fazendo a semelhança, a gente vai ter o seguinte: o ângulo é lado oposto a esse ângulo aqui. No grandão, no VOA, o lado oposto a isso aqui é isso, que é o raio do cone. Então, Rzinho está para... Qual é o lado oposto a isso desse triângulo VOB, ou VOB? É o raio do hemisfério, então Rzão. Então Rzinho está para Rzão, assim como... Agora vai ser melhor eu olhar para a hipotenusa. Qual é a hipotenusa do triângulo grandão? Eu vou chamar aqui de VA. VA está para... Qual é a hipotenusa aqui do triângulo VOB? Para o triângulo VOB, como o 90 graus está aqui, a hipotenusa dele é o verde. Então, para o VOB, a hipotenusa é H. Então, VA está para H. E qual é o valor de VA, né, que está ali sem definir direito? VA é a hipotenusa aqui. É a hipotenusa do triângulo que tem catetos H e Rzinho. Então, isso aqui eu vou dizer finalmente aqui que é, se a hipotenusa do triângulo com lados H e Rzinho, ele vai ser raiz de R ao quadrado mais H ao quadrado. Fica meio feio aqui, mas é a vida, né? Isso aqui sobre H. Bom, o que eu estou querendo fazer? Você fala, pô, nem sei, eu já até me perdi o que eu estou querendo fazer. Eu estou querendo relacionar o Rzinho e o H. Eu preciso relacionar o Rzinho com o H, que é basicamente ou isolar o Rzinho ou isolar o H, para conseguir voltar aqui na função volume e me livrar de um dos dois. E aí ou vai ficar tudo em função de R ou vai ficar tudo em função de H. Então, para a gente conseguir fazer isso, eu primeiro vou, para me livrar daquela raiz lá que está feia, eu vou levar ao quadrado. Então aqui eu vou ter que o Rzinho ao quadrado sobre o Rzão ao quadrado é igual, elevando ao quadrado aqui, vai ficar R ao quadrado mais H ao quadrado sobre H ao quadrado. Beleza? Aí a gente ajustando, eu vou ter que... É melhor isolar o... vamos buscar cruzado e fazer devagar, ó. Então eu vou ter Rzinho ao quadrado com H ao quadrado, R ao quadrado com H ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado mais Rzão com H ao quadrado. E aí vai ser mais fácil pela fórmula do volume, né? Já que o volume já tem um Rzinho ao quadrado, eu vou isolar isso ali. Então daqui eu vou descobrir, isolando o Rzinho ao quadrado, que Rzinho ao quadrado, finalmente, eu vou passar esse cara para cá, então vai ficar Rzão ao quadrado, H ao quadrado, sobre, aqui vai ficar H2 menos R2, menos Rzão 2. Bom, aguenta firme. Nessa questão, que ficou bem feio aqui, mas é a vida, né? O Rzinho ao quadrado é Rzão ao quadrado, H ao quadrado sobre H ao quadrado menos Rzão ao quadrado. O que eu vou fazer no próximo vídeo? Vou pegar aquele valor que eu achei, vou substituir aqui e repara que vai acontecer o seguinte. Isso aqui, que é o que eu circulei lá, vai fazer o Rzinho desaparecer. Eu vou ficar com um volume que vai depender só do H. Ah, mas também tem um Rzão.
Então, o Rzão é um valor fixo no problema, né? O Rzão é dado, tanto que as respostas, você vê lá que nas respostas você tem o Rzão. O Rzão é dado. O que não é dado é o Rzinho e o Hzinho. Beleza? Voltamos já para completar a questão.